Senador, a gente sempre costuma dizer que no fim a gente lembra do começo, né? Bom, essa CPMI ela começou diante da constatação de um escândalo bilionário de desvio de recursos de aposentados, mais de 5 milhões de aposentados, mais de 6 bilhões de reais desviados, e tudo acontecendo entre um governo de Jair Bolsonaro e de Lula. Esse é o recorte que a Polícia Federal fez, ainda que a gente tenha notícia de que o negócio é mais antigo. O que a CPMI vai concluir em relação a isso? Quem são os mandantes? Quem ganhou com isso e quem arquitetou esse grande esquema de corrupção? A CPMI vai oferecer essas respostas no relatório final? Bem, sim. Nós temos uma investigação já muito clara sobre os operadores. Nós temos três núcleos principais. O primeiro deles começou com Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que tornou profissional o núcleo de desvios. Ele, inclusive, foi quem montou dentro do INSS um grupo de 4 servidores que se perpetuavam nos cargos principais de governo para governo. Começou, na verdade, lá no governo Temer. Lá no governo Temer, nós já tínhamos figuras como Paulo Camizotti e Maurício Camizotti, e o senhor Antônio Carlos Camilo. Ali foi a gênese. Quando chegou no governo Bolsonaro com o Onyx Lorenzoni, que se permitiu que clubes de serviços pudessem ter os descontos, o esquema ganhou uma amplitude muito maior e no governo Lula virou bilionário. Portanto, não há de se dizer que os presidentes tenham qualquer culpa nisso. Não é, isso está muito claro. Esse núcleo, ele existia. Eu faço uma comparação com uma espécie de tumor que passava de um governo para outro. Vejam bem que na primeira semana de posse do novo ministro da Previdência desse governo, já estava lá uma foto com os operadores todos à mesa, porque o núcleo ele sobrevivia. Esses estão muito bem identificados. Ganharam muito dinheiro, o material está apreendido, tanto dinheiro, em cofres, carros, patrimônio, e eles tinham os envolvimentos políticos, que de nomes que já foram citados e apareceram na CPMI, que nós, infelizmente, não conseguimos avançar na direção desse grupo. Por quê? Os requerimentos foram blindados. Assessores que, em tese, receberam recursos desse núcleo, que a Polícia Federal tem essa quebra, a CPMI não conseguiu avançar, porque, infelizmente, houve blindagem de vários nomes. Mas nós temos, como eu disse, 11 presos, nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos. Eu entendo claramente que a investigação foi muito bem sucedida. Ela poderá não ser completa no âmbito político, porque nós não temos as informações concretas e não seria responsável, até o momento, falar afirmativamente sobre a participação de outras pessoas. Para isso, a gente precisa de documentos para a gente poder confirmar. Mas o relatório, ele já dá uma explicação muito grande. Outra coisa, a população acompanha a CPMI. Nós já chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo. Então, hoje, os aposentados brasileiros sabem o que aconteceu. A população brasileira conhece o esquema. Onde eu passo? Nos aviões, na rua, nos aeroportos, nos bares, nos restaurantes, as pessoas elas têm noção do tamanho do escândalo e esperam muito que a CPMI possa chegar ao final. Nós estamos lutando para que essa resposta seja completa, mas ela já foi dada, a meu ver, em boa parte do que a gente esperava.